Graça e paz, bem-vindo ao Semente de Vida. Eu sou o evangelista Vítor Garcia, é um privilégio estar a fazer nesta noite esta live sobre cura divina é um direito nosso. Então eu creio de todo o meu coração que há tanta gente a necessitar de ouvir o ensino verdadeiro da Palavra de Deus que decidi fazer este estudo específico que fala sobre saúde divina e cura divina. Todos os dias, eu não vou fazer este estudo a nível da live do Semente de Vida, que ocorre todos os dias em Portugal a partir das 21 horas. Eu vou fazer este estudo isolado todos os dias à meia-noite, aqui em Portugal. Eu creio de todo o meu coração que nós necessitamos de ouvir a Palavra de Deus. Amados, eu recebo tantas mensagens de pessoas que pedem oração. Oração porque estão enfermas, oração porque estão doentes, oração porque sentem que o seu corpo está a passar por dificuldades, orações porque o médico deu um relatório de uma enfermidade que a pessoa não estava à espera. Então o desespero muitas vezes toma conta dos filhos de Deus. Mas nós devemos de entender que na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou por todo o pecado e Ele fez a nossa eterna redenção. O que é que significa a palavra redenção? Jesus nos libertou do poder do pecado, da morte e do diabo. Então, nós não podemos caminhar com a ideia que não há provisão em Deus para nós. Deus não seria um Pai amoroso se a obra que Ele planeou para nós, uma obra eterna, não satisfizesse todas as áreas de necessidade da nossa vida. Então, há uma palavra de Deus para nós na área da saúde. Há uma palavra para nós na área das nossas necessidades a nível de cura física, cura espiritual e cura emocional. Eu quero trazer vários estudos todos os dias a partir da meia-noite e só vou ficar tranquilo quando eu puder ministrar para si e deixar aqui gravado, porque eu quero fazer menos de uma hora para deixar gravado a nível do TikTok, mas também do YouTube. Tenha certeza que Deus planeou, que Deus executou todo o livramento que faz com que você possa usufruir de vida e vida em abundância. E eu não creio que a saúde não seja uma área importante ao ponto de que, se você tiver a passar uma dificuldade, possa usufruir de vida e vida em abundância. Muitas vezes nós observamos o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Não é o Deus Todo-Poderoso, não é o seu Pai, não é Cristo, não é o Espírito Santo que vem à sua vida para matar, roubar e destruir. Deus, Cristo e o Espírito Santo vêm à sua vida para trazer vida e vida em abundância. Deixe-me dizer que na palavra de Deus esta vida significa a palavra Zoé. Zoé é a essência da vida de Deus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que você tenha Zoé. E Zoé é em abundância. A essência da vida de Cristo. Tudo aquilo que você necessitava para desfrutar de saúde em todas as áreas da sua vida, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando disse está consumado, foi pago tudo aquilo que o afastava da glória de Deus. Foi pago todo o preço que fazia com que você não pudesse desfrutar de cura divina. Então eu quero trazer hoje para si, calmamente, esta não é uma live de diálogo, esta não é uma live de abrir janelas, esta é uma live de explicar a palavra de Deus. Então eu quero lhe pedir para que você tenha a palavra de Deus aberta, para que você tenha a Bíblia em suas mãos, porque a palavra de Deus nos diz: o meu povo perece porque lhe falta o entendimento. O meu povo acaba por não desfrutar vida e vida em abundância porque lhe falta o entendimento. Então é importante nós meditarmos na palavra de Deus para termos conhecimento. Porque, amados, o que eu ouço de pessoas a dizer que Deus usa a doença para lidar com a sua vida é uma coisa por demais. Como é que Deus vai utilizar a doença para moldar a sua vida? Deus tem muitas formas de moldar a sua vida. Não precisa de lhe dar um cancro, não precisa de lhe dar leucemia, não precisa de lhe dar uma doença que o torna incapacitado de o servir da melhor maneira. Todos nós temos um chamado de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se você tiver um cancro, você consegue ir por todo o mundo? Se você tiver uma leucemia, você consegue ir por todo o mundo? Você consegue exercitar a autoridade na área da saúde? Se você, a nível da área da saúde, você passar uma privação? Então eu não creio e não vejo na palavra de Deus versículos na Nova Aliança que nos mostram que Deus usa a enfermidade para lidar com os seus filhos. Eu não vejo isso, pelo contrário. Eu vejo muitos textos que nos dão a garantia, a certeza absoluta, que Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida, vida e abundância e possamos desfrutar de saúde eterna, de saúde divina.
Há versículos que quando você ouvir na palavra de Deus, e porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, esses versículos vão trazer certezas no seu coração. Deixe-me dizer que fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é medo. Fé não é incredulidade. Então, quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer ao seu coração fé para enfrentar qualquer batalha em sua vida. E você, com fé, você vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, disse a palavra de Deus no livro de João, de 1 João. A vossa fé. Então nós necessitamos de cuidar da nossa fé. Nós temos que parar de dar ouvidos a pessoas que acreditam e a maneira que têm de justificar enfermidades é dizer que Deus está nas enfermidades. Amado, Deus não está nas enfermidades. Nós não vemos na palavra de Deus. Acima de tudo, nós não vemos no Novo Testamento. Jesus curava todas as pessoas que se aproximavam dele com um coração de obediência e um coração de fé. Em momento algum, e Jesus é a expressão exata de Deus, em momento algum nós vemos que alguém que se aproximava de Jesus, Jesus disse, não, eu não te vou curar porque esta é a vontade do meu Pai, que tu estejas enfermo. Não, eu não te vou curar porque Deus está a lidar contigo. Não, eu não te vou curar porque esta enfermidade é para que tu aprendas. A palavra de Deus não diz isso. Então nós temos que parar com aquilo que são tradições faladas muitas vezes por pessoas que não entendem que nós temos um inimigo que muitas vezes lança até à nossa vida sintomas de enfermidade. Então nós temos que recuar e nós temos que recusar essas enfermidades que Satanás quer trazer à nossa vida. Então, eu quero começar por ler versículos da Palavra de Deus e falar um pouquinho para que você possa assentar na sua Bíblia. Se você tem... Obrigado, Pastora Eliana. A Pastora Eliana é uma bênção. Obrigado pelo partilhar desta live. Então, eu quero que você tenha a Palavra de Deus, por favor. Tenha a Palavra de Deus em suas mãos. Quando nós entrarmos neste estudo, cura divina é um direito nosso. Cura divina é um direito seu. Tenha a Palavra de Deus em suas mãos. Amém? Porque quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que há determinadas coisas que se diz que não têm a ver com a palavra de Deus. Amém? Não tem a ver. Então nós temos que parar de dar ouvidos às falácias de Satanás, ainda que muitas vezes Satanás use servos de Deus para dizer que Deus está nas enfermidades. É interessante nós vermos no livro de Jó, amém, quem é que enviou este coração? Deixa-me lá ver, de Betty Maria dos Açores. Obrigado, de coração, obrigado. Você tem que entender que quando nós lemos a palavra de Deus, verdadeiramente nós adquirimos conhecimento. Nós precisamos de adquirir conhecimento de Deus. Nós precisamos de adquirir conhecimento da palavra de Deus. Nós não temos que adquirir conhecimento sobre determinadas pessoas que se renderam à questão da enfermidade. E quer ver como a palavra de Deus nos garante saúde, quer ver como a palavra de Deus nos garante proteção, quer ver como a palavra de Deus garante que Deus é seu Pai, Ele está consigo em todos os momentos da sua vida, Ele está consigo para que você valide a sua vontade e desfrute do melhor da sua vontade. Você quer entrar comigo no estudo da palavra? Então venha daí. Não somente tenha a Bíblia na mão, como tenha um caderninho de apontamentos e uma caneta e medite nestes versículos. Porque nós precisamos de ter certezas daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ao longo deste estudo, cura divina é um direito nosso e eu gostava que você dissesse agora saúde divina e cura divina é um direito meu. Declare isso. Declare isso às trevas. Declare isso a Satanás. Cura divina, cura e saúde é um direito meu. Declare isso, porque na verdade é um direito seu desfrutar de saúde e ter a cura divina, a zoe de Deus, a fluir pelo seu sangue, a fluir em todas as células da sua vida, a fluir em todo o seu corpo. Deixe-me ler consigo no Salmo 103. Amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus no Salmo 103. Porque é importante, quando nós lemos a palavra de Deus, verdadeiramente possamos meditar naquilo que o Senhor fala para nós. Amém, amados? Tenha como certeza que Deus enviou a sua palavra e os livrou do que era mortal. Vamos lá? Eu tenho este versículo aqui. Não tinha planeado dizer este versículo, mas vamos lá. Salmo 107, versículo 20. Amém? Vamos? Vamos ler. Vamos começar no 19. Salmo 107, 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Evangelista, tribulações não é enfermidades. Vamos continuar. No versículo 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou do que era mortal. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Um cancro é mortal? Claro que é. Há muitos cancros que são mortais, mortalíssimos. Têm uma taxa de mortalidade enorme. Então, veja o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era
mortal. Entenda que a palavra de Deus tem poder de trazer saúde à sua vida. A palavra de Deus tem poder de trazer cura à sua vida. Há uma grande diferença. Saúde é quando você confessa o que foi conquistado na cruz do Calvário, que é um direito seu. Você tem direito de desfrutar de saúde. Mas muitas vezes nós não somos atentos às nossas palavras. Então da nossa boca muitas vezes saem palavras que não edificam. Saem palavras que acabam por ser morte. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 18, 20, a morte e a vida está no poder da palavra. E aquele que ama as suas palavras comerá dos seus frutos. Em Provérbios 6.2 diz algo muito importante. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com aquilo que saiu dos seus lábios. Então pare de falar enfermidade. Pare de dizer que é vontade de Deus que você viva e desfrute enfermidade. Porque enfermidade não está no plano da redenção. Eu vou repetir. A enfermidade não está no plano da redenção. Verdadeiramente, Jesus levou todas as nossas dores, Ele levou todas as nossas enfermidades e nós já lá chegamos. Amém? Nós já lá chegamos. Mas não é vontade de Deus que você possa absorver, que você possa pensar que Deus tem prazer na enfermidade e que Deus tem prazer na doença. Deus não tem prazer na enfermidade, Deus não tem prazer na doença. Não tem. E nós vemos aqui. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. E os livrou daquilo que lhes era mortal. Livrou-os daquilo que trazia morte. Um pouquinho mais atrás, porque nós precisamos de entender os contextos bíblicos. Um pouquinho mais atrás, abra comigo no Salmo 103. Amém? Eu hoje só estou na introdução, amados. Eu deduzo que nós vamos fazer mais de 50 lives a falar sobre cura divina, porque eu quero que você tenha certeza que Deus não tem prazer na enfermidade dos seus filhos. Deus não tem prazer. E vou dizer uma coisa, se você será sábio se repetir agora comigo, Deus não tem prazer nas minhas enfermidades. No dia que Satanás conseguir colocar na sua mente que é vontade de Deus que você esteja doente, você não vai usufruir de saúde divina e de cura divina. No dia que Satanás anda ao derredor, sabe porquê que Satanás anda ao derredor? Porque ao redor ele não pode estar. Sabe porquê? Porque ao nosso redor existe o potencial daquilo que o sangue de Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é uma marca que o mundo espiritual conhece. Evangelista, porquê é que você está a dizer isso? Porque em Apocalipse 12:10 vai dizer que nós vencemos o nosso inimigo pelo sangue e pela palavra do nosso testemunho. Entenda, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá vida. O sangue de Jesus nos comprou. O sangue de Jesus nos libertou de tudo aquilo que era mortal. Deus enviou a sua palavra. Deus enviou Jesus. E Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. E o que Jesus estava a dizer com a palavra está consumado é tudo o que o céu tinha para fazer pela sua vida como consequência do pecado de Adão e Eva foi feito na cruz do Calvário. Em Romanos 5 nos diz exatamente isso. Por um só homem, Adão, entrou o pecado. Mas em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nós temos que começar a valorizar a cruz, porque a cruz ecoa para toda a eternidade. O que foi feito em Jerusalém, naquela cruz, onde Jesus foi crucificado, não foi por ele, foi por si e foi por mim. Então Jesus pagou um alto preço para nos livrar de tudo aquilo que nos era mortal. Então, não aceite enfermidade no seu corpo. Não aceite enfermidade que venha à sua vida. Não aceite enfermidade que venha à sua alma. Não aceite tristeza. Não aceite depressão. Não aceite ideias de suicídio. Não aceite. Porque não é vontade de Deus que você aceite as falácias de Satanás. Porque essas falácias não são de Deus. Essa palavra que lhe diz que você merece estar com cancro, você merece estar com leucemia, você merece ter uma doença mortal, não é palavra de Deus. Porque a palavra que Deus sempre vai falar, Deus sempre vai dar direção, Deus sempre vai trazer profecia, confirmando a sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. Agora, no Salmo 103, amados, ainda é mais intenso o nós podermos meditar no Salmo 103. Preste atenção ao que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma autoridade sobre a sua vida. Você entende? A autoridade sobre a sua vida é a palavra de Deus. Você pode anular a palavra de Deus em sua vida. Você pode o fazer quando você confessa o que é contrário à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, quando nós aceitamos, é uma autoridade estabelecida no céu e na terra. Você entende? Então aceite a palavra de Deus para a sua vida e desfrute de vida e vida em abundância. No Salmo 103 diz algo muito interessante. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
presta atenção, e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Agora veja o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara, quem cura todas as tuas enfermidades. Quem te redime, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Eu não sei onde é que uma enfermidade é graça e misericórdia de Deus, amados. Eu não entendo. Como é que nós muitas vezes exaltamos a enfermidade em nossa vida, achamos que a enfermidade é graça e misericórdia. Não, graça e misericórdia é o que diz o versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem cura todas as tuas enfermidades. Não é algumas. A palavra de Deus nos diz que Jesus cura todas. Não é algumas. Não é alguma enfermidade, mas doença Deus não cura. Não, não, não. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Quem da cova, quem da sepultura, redime a tua vida e te coroa. E te coroa. E te abençoa. E gera em tua vida graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade, a tua juventude, se renova como a da águia. Evangelista, isso está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Você pode ver exatamente isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E sabe o que é que nós fazemos? Nós não bendizemos ao Senhor em relação a todos os seus benefícios. Quando você exalta a enfermidade no seu corpo, você não está a bendizer ao Senhor. Quando você acha que o Senhor quer que você sofra, há muita maneira de Deus lidar consigo. Olha, muitas vezes nós estamos num dia normal e nós sentimos tristeza e vontade de correr para a presença de Deus, para orar, para interceder, para dialogar com Deus. Sabe, Deus move-se assim connosco. Se nós permitirmos que Deus, através do seu Espírito, fale ao nosso coração e fale à nossa vida, Ele nos direciona em toda a verdade. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porquê? Porque nós não sabemos orar como convém. E porquê é que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas? Porque nós não sabemos tudo, não temos conhecimento de tudo. E aquilo que nos faz ser fracos por falta de conhecimento é aquilo que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. A palavra de Deus não diz aqui neste versículo que que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas doenças. Não diz isso. Diz que nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós somos fracos quando não temos conhecimento da palavra de Deus. Nós somos fracos quando não bendizemos ao Senhor por todas os seus benefícios. Eu amo o Salmo 103, o versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, mente, ouvidos, boca, mãos, pés, corpo, alma, espírito, mente, vontade, emoções, tudo o que há em mim. Louve ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém, amados. Como a palavra de Deus é poderosa. Não te esqueças, diz a palavra de Deus, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças. Não é o Senhor que nos faz esquecer, somos nós. E a palavra de Deus diz, não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Quando nós achamos que Deus tem prazer em trazer doenças até nós, e amados, ao longo de mais de 50 horas que nós vamos estar aqui a falar sobre saúde, você vai entender que nós muitas vezes pomos de lado a palavra de Deus. Você vai entender que há muita gente que quer justificar nas suas enfermidades. Deixa-me ser sincero. Há pessoas que muitas vezes acham que são especiais para Deus, por isso é que estão a passar grandes dificuldades na área da saúde. Você entende? Há muitas pessoas que acham que a cura vai exaltá-los como servos de excelência e de santidade. Não tem nada a ver. A excelência que você tem para com Deus é aceitar todos os seus benefícios. A excelência que você tem para com Deus é conhecer a sua palavra. Os benefícios que você tem para com Deus é ter uma vida de oração e uma vida de consagração. Você entende? Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o salmista resume cada um dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Amados, é interessante que nós acreditamos que o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. Nós sabemos disso. Nós acreditamos que o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. Mas a parte B deste versículo nós não tomamos posse muitas vezes. Ele não somente me perdoa todas as minhas iniquidades, aquilo que desagrada ao coração de Deus, aquilo que é uma vergonha para nós diante de Deus. Ele não perdoa todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades apenas.
Ele sara também. Ele cura também todas as nossas enfermidades. Você pode me dizer assim, evangelista, mas se Deus diz que cura todas as enfermidades, é porque a enfermidade pode vir à minha vida. A enfermidade pode ser lançada contra quem não está protegido pelo sangue de Jesus. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. Agora, nós que somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que temos o Espírito Santo como confirmação da eternidade na nossa vida, a enfermidade não tem legalidade para poder tocar no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Você entende? A enfermidade não tem autoridade perante os ungidos do Senhor. A enfermidade não tem poder sobre a vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus e o fazem Senhor e Salvador da sua vida. Porque salvação também é cura total. Salvação, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquilo que nós estamos a dizer é: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e recebo todos os benefícios da redenção que há na cruz do Calvário. Quando você... Obrigado, Margarida. Você ainda está aqui a ouvir este ensino. Que bênção. Eu peço desculpa, eu não pude fazer a live do Semente de Vida hoje às 21 horas, porque estava numa conferência falando sobre inteligência. Veja-me só, inteligência emocional. Quando, na verdade, nós vimos tanta gente que não é inteligente emocionalmente. São tolos emocionalmente. Ouça, não use, não ouça as falácias do inimigo. Não ouça aqueles testemunhos que parece que são de glória, mas que envergonham a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não nos diz que Deus tem prazer. Assim como a palavra de Deus diz que não tem prazer na morte dos seus filhos, não tem prazer nas enfermidades que os filhos aceitam. Você entende? A morte, a enfermidade vai gerar morte. Então, se Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na enfermidade. Você entende? Isto é a palavra de Deus, amados. Isto não é palavra de homem algum. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus penetra até o mais íntimo do nosso ser. Ele separa juntas e medulas. A palavra de Deus é vida que vai até o mais íntimo do meu ser. Mas se eu invalidar a palavra de Deus pelas minhas crenças, pelas tradições e por aquilo que eu ouço, eu não vou desfrutar o melhor de Deus para a minha vida, amados. Você não vai desfrutar o melhor de Deus para a sua vida se você der ouvidos a falácias do inimigo, ouvidos a testemunhos que não trazem a glória de Deus. Evangelista, porque é que você está a dizer isso? Porque se você tem a sua Bíblia aberta, tem o seu caderno de apontamentos, então veja lá o que é que diz em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é algumas, é todas. Para quê? Para nós desfrutarmos da expressão da sua glória, para nós vivermos em alegria pela sua glória. Nos diz que Jesus, Ele pagou todo o preço que nos liberta do poder do pecado, de Satanás, da enfermidade, da doença, tudo aquilo que nos cativa ao inimigo. Jesus já pagou um preço, que foi a sua morte na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário paga tudo aquilo que o ser humano estava em dívida. Tudo o que Adão falhou e pecou, tudo o que Adão pecou, ele atraiu para si maldição. No pecado de Adão, ele atraiu para si morte. Mas Jesus veio para atrair sobre a nossa vida bênção, saúde e vida em abundância. E vida em abundância também é vida eterna. Você entende? Então você não vai desfrutar do melhor de Deus só quando chegar à eternidade. Você deve desfrutar o melhor de Deus hoje, aqui, agora. Por isso é que você vai ver que Jesus, tomando a autoridade da palavra de Deus... Evangelista, mas porquê é que Jesus tomou a autoridade da palavra de Deus? Porque Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, Ele também é o médico dos médicos. Amados, eu não vou conseguir hoje dizer em uma hora todos os versículos de cura divina. Você está a entender? Mas fique comigo todos os dias nesta live de ensino a partir da meia-noite. E, amados, a partir da meia-noite eu tenho a certeza que não há compromisso nenhum a nível de igreja que eu me afaste de estar aqui a dizer para si: a cura divina, a saúde divina é um direito seu. Não abra mão disto. Não abra mão disto por coisa alguma. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus enviou a sua palavra e nos livrou de tudo aquilo que era mortal. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. As tuas falhas são perdoadas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas as tuas enfermidades são curadas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É isso que diz aqui, na palavra de Deus. Evangelista, vá mais ao fundo da questão que eu preciso de entender. Amém. Nós temos muita gente aqui dentro da casa. Temos muita gente na FOIU, mas temos muita gente aqui na casa. Então deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se você conhece alguém que está a passar por enfermidade, reencaminhe esta live. Se você conhece alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus na área da saúde,
encaminhe esta live. Não faça por mim, não faça pelo evangelista Vítor Garcia, não faça pelo Semente de Vida, faça por Cristo, porque Ele pagou o preço e é necessário nós dizermos que nós não temos que estar doentes, nós podemos desfrutar de vida e vida em abundância, nós podemos desfrutar de todos os benefícios da cruz do Calvário. E sabe uma coisa, eu vou ao pormenor do sacrifício na cruz do Calvário, para que você entenda, não perca estes estudos. Evangelista, eu não consigo estar na live à meia-noite de Portugal todos os dias. Ótimo, vai ao YouTube, porque no YouTube eu vou pôr exatamente o estudo que tiver aqui. Não perca o estudo da Palavra de Deus. Não faça por mim, não faça pelo Semente de Vida, faça por amor a si próprio. E para ser uma bênção. Porque sabe uma coisa? Se nós somos chamados para pôr a mão sobre os enfermos e o Senhor os curar, você precisa de saber que saúde e cura é vontade do Senhor para a vida de toda a gente. Evangelista, para a vida de toda a gente, como assim? Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Você entende? Se Deus quer curar um, Ele quer curar todos. Se Deus cura um, Ele cura todos. Evangelista, mas porquê é que há pessoas que não são curadas? Porque em seu coração resistem à palavra de Deus. Não acolhem a palavra de Deus. E o Espírito Santo não pode materializar na sua vida, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, a cura total conquistada para si na cruz do Calvário. Somos nós que impedimos o agir de Deus em nossa vida. Não é Deus que perdeu o poder de agir em nossa vida. Esqueça lá isso. Entende? Um Deus eterno, santo, um Deus que não mente. Assim será a palavra que sair da sua boca. Não volta para ele vazia, mas fará aquilo para o qual ele enviou. E nós achamos que Deus está de mão encolhida para nos abençoar. Onde é que você vê isso na palavra de Deus? Aos filhos que caminham em obediência. Onde é que você vê isso na palavra de Deus? Diga-me um versículo na palavra de Deus, na nova aliança que Cristo Jesus abriu quando pagou por todo o pecado na cruz do Calvário. Diga-me um versículo que diga que é vontade de Deus que você esteja doente. Evangelista, como é que eu posso fazer? É muito simples. Você vai ao meu perfil do TikTok, tem lá mensagens, porque o meu perfil é público. Toda a gente pode dizer o que quer. Manda-me uma mensagem. Evangelista, você é mentiroso, porque aqui diz que é vontade de Deus que eu vivo a enfermidade. Mande-me um, amado. Mande-me um. Se você acha que a enfermidade é vontade de Deus para a sua vida, escreva também. Evangelista, eu creio que é vontade de Deus para a minha vida a enfermidade por isto. E eu prometo que vou responder nas lives do Semente de Vida aqui no TikTok. Eu prometo, amado. Eu prometo que lhe dou resposta. Agora, há uma coisa que eu quero que você tenha plena certeza. Não é vontade de Deus que você esteja doente. Não é vontade de Deus que você sofra enfermidades. Evangelista, então, como é que eu vou morrer? É simples. No dia que você cumprir todo o plano, propósito e destino de Deus para a sua vida, o Senhor vem buscá-lo. E para buscá-lo você pode estar de boa saúde. Não precisa de doenças e de enfermidades. Você não precisa de sofrer. Entende? Mas amanhã quando eu disser para si como é que a enfermidade entrou no mundo, porque Deus não formou todas as coisas com enfermidades. Deus não formou a enfermidade. Você sabia? Deus não formou a enfermidade. A enfermidade veio como consequência da desobediência diante de Deus. Você quer continuar a ser desobediente diante de Deus? Porque se você continuar a ser desobediente diante de Deus, você vai colher os resultados e as consequências da sua desobediência. E não pense que é mais santo porque morre com uma enfermidade. Pelo contrário. Você é mais tolo em não aplicar a palavra de Deus à sua vida. Evangelista, você chamou-me de tolo, não assim, amado. À sua atitude, sim. Porque eu estou cansado de ver filhos de Deus que aceitam as enfermidades como um presente de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós buscamos a Deus e Deus, pumba, dá uma enfermidade. Você acredita nisso? Você que é pai, você que é mãe, você acredita nisso? Você que é carnal, você que tem a natureza adâmica, restaurada em Cristo Jesus, mas a natureza adâmica, você quer para o seu filho o pior para ele. Se o seu filho desobedecer em alguma situação, você vai dialogar e vai trazer conhecimento ao seu filho para que ele ande no caminho certo? Ou você vai querer que ele seja eletrocutado? Ou você vai querer que o seu filho sofra uma enfermidade? Ou você quer que o seu filho sofra até ao extremo? Eu quero que ele sofra para que ele aprenda. Se você que é pai e mãe não consegue fazer isso, porque é que o Deus Santo, Eterno, onde as suas misericórdias... O que se renova a cada manhã não é as enfermidades, é as misericórdias de Deus. E sabe o que é que significa a palavra misericórdia? Vem na mesma linha de pensamento de compaixão. A compaixão do Senhor se renova a cada manhã. Sabe o que é que significa a palavra compaixão? Deus sofre consigo as suas dores até você entender que não é sua vontade que você tenha enfermidades. Deus se preocupa consigo.
Entenda a palavra preocupação. Deus não tem preocupações porque Deus domina de forma eterna o ontem, o hoje e o amanhã. Deus tem solução para tudo. Você entende? Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Como é que alguém que pode todas as coisas fica preocupado? Se você tivesse o poder de amanhã ter na sua conta bancária 300 milhões de euros, você estava preocupado? Claro que não. Estava lá o dinheiro. Assim é. As bênçãos no céu. As bênçãos no céu para a sua vida não param. E sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus nos diz, em Efésios 1:3, que Deus já doou todas as coisas que lhe trazem bênção, que lhe trazem vida, que lhe trazem saúde, que lhe trazem prosperidade, que lhe traz harmonia no seu lar. Deus já o abençoou com tudo, mas não sou eu, evangelista Vítor Garcia, que lhe estou a dizer isto. É a palavra de Deus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Evangelista, mas esse versículo diz que Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pois, mas sabe uma coisa? É o espiritual que domina sobre aquilo que é natural. Deus age de modo sobrenatural, acima do natural. Você pode querer olhar para a vida de forma natural, mas Deus deseja que você entenda que muito mais do que a vida e o mundo natural, existe o mundo espiritual. Então entenda que a doença é uma consequência do mundo espiritual. A cura será uma bênção delegada a si no mundo espiritual. Você entende o que eu estou a dizer, amado? E se tiver dúvidas, por favor, envie-me uma mensagem. Eu quero, amados, vocês não imaginam como eu quero que desfrutem o melhor de Deus, o melhor da palavra de Deus. Se você acha que Jesus não pagou por si toda a penalidade que dava legalidade a que você estivesse enfermo, você está a fazer de Deus, de Cristo, a sua palavra, e do Espírito Santo, mentiroso. Não ouse dizer que Deus mentiu em todas as suas promessas. Não tenha essa coragem. Porque Deus é Pai. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é a essência do amor. Deus não tem perdão. Deus é a essência do perdão. Deus é a base, a essência, o gênesis, o início de todas as coisas. Você entende? Então, se alguém tem que mudar, não é Deus. Amados, se alguém tem que mudar, não é a palavra de Deus. É você. Se alguém tem que mudar e observar com atenção aquilo que a palavra de Deus diz, não é Deus, é você. Porque a palavra de Deus nos diz que a sua palavra está escrito para todo sempre. Passará céus e terra. A sua palavra não passará. Você não tem poder de invalidar a palavra de Deus no céu. Você tem poder de invalidar a palavra de Deus na sua vida através de abrir o seu coração ao medo, à dúvida, à incredulidade. Você entende? Você invalida a palavra de Deus quando você não crê naquilo que o Senhor diz que já é seu por direito. Quando Jesus disse está consumado, sabe porquê que é real o que Jesus disse? Quando Jesus na cruz do Calvário disse está consumado, sabe o que é que aconteceu? O véu que separava nos santos dos santos, o acesso do homem a Deus, foi rasgado de cima a baixo. Sabe porquê que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário lhe dá legalidade e lhe dá autoridade? Porque quando o véu foi rasgado, Deus aceitou o sacrifício de Jesus pela sua vida e pela minha vida. Nós fomos declarados justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Jesus Cristo fez por nós. Nós fomos declarados libertos, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você entende? Você não se deve fortalecer na sua força. Na verdade, o inimigo quer que você não tenha força alguma. Fortaleça-se na força do Senhor. E sabe como é que nós nos fortalecemos na força do Senhor? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as promessas de Deus, usufruindo das promessas da palavra de Deus e viver continuamente numa vida de oração. Evangelista, porque é que há muita gente que não é curada? Há muita gente que não tem uma vida consagrada. Evangelista, você sabe o que está a dizer? Eu sei o que estou a dizer. Nós temos que ter uma vida consagrada ao Senhor. Não é que nós somos perfeitos. Porque nós não podemos fazer nada de nós próprios que faça com que o Senhor nos abençoe. Você entende? O Senhor nos decidiu abençoar. Porque naquela cruz do Calvário foi morto o Cordeiro de Deus, preparado para a redenção, para a sua e para a minha, antes de todas as coisas. O Cordeiro de Deus foi preparado antes da eternidade. Você consegue entender isso? Porque isso é que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é as minhas lamúrias. Você entende? A palavra de Deus não é a forma como eu me choro a Deus. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. As nossas lamúrias não nos dão autoridade. O que nos dá autoridade é o conhecimento da palavra de Deus. É Ele quem perdoa todos os meus pecados. Eu declaro, confesso, creio e usufruo. Deus perdoa todos os meus pecados. E é Ele que me dá saúde divina
porque Ele me livra de toda a enfermidade. Eu creio, eu leio, creio, confesso e usufruo que é Ele que me livra de todas as enfermidades, me dando saúde divina. Os filhos de Deus muitas vezes esquecem de orar pela saúde que o Senhor derrama no seu coração. Muitas vezes só nos lembramos que Deus cura quando há uma enfermidade que bate à porta. Não, 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 não. Agradeça a Deus. Olha, agora onde você está. Agradeça pela sua saúde. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor derrama sobre a minha vida. Obrigado pela saúde que o Teu Espírito Santo faz e derrama sobre a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções e o meu corpo e o meu espírito. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho saúde. Confesse aquilo que a palavra de Deus declara. Não confesse o que muitas vezes o diabo quer que você declare. E vou dizer uma coisa. Seja atento às pessoas que muitas vezes creem que a enfermidade é uma doença. Elas vão ser parasitas na sua vida. É grave. Vão ser parasitas na sua vida. Elas só descansam quando você acreditar naquilo que elas acreditam. E nós não somos chamados para acreditar naquilo que os outros acreditam. Nós somos chamados para acreditar naquilo que a palavra de Deus declara. Você entende? Amado, nós já vamos... Graças a Deus por tanta gente aqui na live. Ouça, é vontade de Deus que você viva em plena saúde. Confesse, amado. Confesse agora. É vontade de Deus que eu desfrute e caminhe e usufrua de plena saúde. Confesse isso, porque isso é a palavra de Deus. 700 anos antes de Jesus ir à cruz do Calvário pagar pelos seus e os meus pecados e levar todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades, o profeta Isaías declara algo que você tem que entender. E eu faço questão de ler. O texto é longo, mas porque fé vem para o ouvir e ouvir e ouvir. Quer um conselho? Eu faço muitas vezes assim. Leia a palavra de Deus em voz alta. Porque fé vem para o ouvir e ouvir a palavra. Leia a palavra em voz alta. Mas deixe-me ler esta parte das Escrituras, que são longas, mas que você tem que entender que foi profetizado antes de Jesus ir à cruz do Calvário, o motivo pelo qual ele ia à cruz do Calvário. Amado, vai ser tão bom. Mais de 50 horas de live que fala sobre o poder da palavra de Deus para nós desfrutarmos de saúde. Vai ser tão bom fazer estas lives que você nem imagina. Muito mais do que as lives do Semente de Vida, onde eu chamo pessoas para falar comigo, onde eu tenho convidados. A minha prioridade neste momento foi-me dada pelo Senhor de fazer aqui, na live do Semente de Vida, um estudo sobre cura divina. É um direito seu. Não abdique, não abra mão. Em Isaías 52, no versículo 13, acompanhe comigo, só ouvindo, amados. O versículo que você deve meditar é Isaías 52, desde o 13 até Isaías 53, no versículo 12. Amém? 52, 13 até 53, 12. E presta atenção ao que a palavra de Deus nos diz. Não é palavras de homem, é palavra de Deus. O Deus que é todo-poderoso. O Deus que é o médico dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Evangelista, eu preciso saber isso. Eu vou trazer esse estudo para si. Deus está acima da medicina. Deus está acima de qualquer médico, de qualquer cirurgião especializado em Harvard. Você entende? Deus é o médico dos médicos. Deus dá sabedoria aos médicos. Mas sabe uma coisa? Se você tiver fé, quem vai curá-lo não é os médicos. É o médico dos médicos. Evangelista, como é que isso é possível? Creia no médico dos médicos. Obedeça à sua palavra. E, amados, nós vamos ter tanto para falar durante 1 hora todos os dias, a partir da meia-noite aqui em Portugal. E eu creio que você vai passar a ter certezas que é a vontade de Deus que você desfrute de saúde e de vida em abundância. Eis que o meu servo, diz o Senhor, procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Aqui o profeta Isaías está a falar do que vê 700 anos antes, profeticamente na cruz do Calvário. Porque não há nenhum quadro que lhe vai dar a realidade do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não há nenhum, amados. Mas a palavra de Deus dá-lhe a ideia para você poder entender como foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão. E aquilo que não ouviram, eles irão entender. Quem creu, presta atenção à palavra de Deus, amado. Você precisa de prestar muita atenção à palavra de Deus.
Entre ouvir falácias e balelas e a palavra de Deus, escolha a palavra de Deus. Eu estou a ler para si a palavra de Deus. Eu não estou a ler para si a palavra de um evangelista, de um pastor, de um profeta, de um mestre, de um apóstolo. Não, eu estou a ler a palavra de Deus. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem creu e foi revelado o braço do Senhor. Você entende o que o profeta Isaías está a dizer? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está a falar de Jesus na cruz do Calvário, amados. Depois de cuspido, de chicoteado, de maltratado, de humilhado. Você entende? Olhámos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não havia nada agradável na cruz do Calvário, amados. O sacrifício de Jesus não tinha nada de agradável. Os seus olhos não eram azuis. O seu cabelo não era lindo. Não havia nada agradável. Quem contemplava não via absolutamente nada agradável. Era um espetáculo de horror. Era um espetáculo de sofrimento. Era um espetáculo de humilhação. O que se passou na cruz do Calvário, você tem que entender, foi um espetáculo de humilhação. Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus, estava a ser humilhado pelos seus e os meus pecados. Você entende? Porque se você não entender isso, amado, se você acha que Deus... A palavra de Deus nos diz que Jesus, como Filho de Deus, como sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a sua morte. E morte de cruz, que era a mais dolorosa e a mais humilhante. Por isso, Deus, ao contemplar o sofrimento de Jesus, quando o ressuscita dentre os mortos, ele se torna o primogênito. E lhe dá um nome que é sobre todo o nome. Você tem usado o nome de Jesus em todas as áreas da sua vida? Porque se não tem usado o nome de Jesus em todas as áreas da sua vida, você não pode dizer que tem feito tudo para ser curado. E nós havemos de chegar na ligação que existe entre o nome de Jesus e a cura. Entre o nome de Jesus e a saúde. Nós vamos chegar lá. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é sofrer, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Ainda hoje em dia, há muita gente que faz isso. Ignora o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Há pessoas que nunca pararam para entender o que aquela cruz significou e trouxe de vitória para a sua vida. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, tenham absoluta certeza, tenham essa convicção no mais íntimo do vosso coração, diz a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, fomos sarados. Quando é que nós fomos sarados? Naquela cruz do Calvário. A nossa cura hoje é a manifestação da glória do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Você hoje toma posse da cura, mas a sua cura foi conseguida por Cristo Jesus naquela cruz maldita em Jerusalém há mais de 2000 anos atrás. Se você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você tem o direito legal de desfrutar de saúde e de cura em todas as áreas da sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, pelo que ele sofreu, pela humilhação que ele sofreu, pelo sofrimento que ele teve, por cada chicotada, por cada vez que cuspiram nele, porque cada vez que o maltrataram. Essas dores, essas feridas, faz com que sejamos curados. Isto é o que diz a palavra de Deus. Eu não me interessa o que dizem fora da palavra de Deus.
Interessa-me o que a palavra de Deus diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, presta atenção, amados, você precisa de entender isto, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor, Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado, o que nos separava de Deus, de todo o ser humano. Não há ninguém que esteja do lado de fora nisto. Jesus sofreu pela iniquidade de todos. Deixa-me pôr aqui um entre aspas. Evangelista, você acredita na predestinação? Sim, de todos. Há quem crê, aceita Cristo, tem a vida eterna. Há quem não crê, continua na condenação e tem a morte eterna. Simples. Mas o sacrifício, você vê aqui que o sacrifício é por todos. Não é palavra do evangelista Vítor Garcia, é palavra de Deus, amados. Então, cada vez que eu ouço dizer que Deus tem os seus eleitos e os escolhidos, eleitos e escolhidos têm a ver com dons de ministério, não têm a ver com salvação, amados. Salvação, o Senhor quer salvar todos. Agora, muitas vezes não salva, sabe porquê? Porque você e eu, em vez de estarmos com os olhos colocados em fazer aquilo que o Senhor nos delegou, estamos mais preocupados com o nosso egocentrismo, estamos mais preocupados com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, do que propriamente fazer a vontade do Pai e fazer a direção que Deus deu para a nossa vida. Você entende? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela coagitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Você está a entender o que aqui está escrito? Por causa das transgressões, dos pecados, da iniquidade do povo, Jesus foi ferido. Então o espetáculo na cruz do Calvário teve um autor, que não o exército romano. O autor da humilhação de Jesus foi você e eu. Jesus foi humilhado pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões. Os soldados romanos foram apenas executantes de uma crucificação que tinha que acontecer. Porque maldito é aquele que morreu sobre o madeiro. Mas verdadeiramente, ele representava os malditos que éramos nós. Você entende o que diz a palavra de Deus? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. Posto de que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui nos diz que Jesus jamais praticou alguma injustiça, nem nada saiu da sua boca que tenha ferido todos aqueles que se aproximaram dele. Muito obrigado, Luciano, obrigado. Agora presta atenção, amados, se você não der um glória a Deus onde você está, eu não sei qual é o versículo da palavra de Deus que você pode dar um glória a Deus. Todavia, ao Senhor, ao nosso Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, tornando Jesus enfermo, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias. Quem é a posterioridade de Cristo? É você e eu. Somos nós a posterioridade. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, ele levou sobre si o pecado de todos, e pelos transgressores intercedeu.
Eu só quero fazer 1 hora porque eu quero depois replicar também a nível do TikTok, porque é importante que a palavra de Deus seja ouvida no TikTok. TikTok não é só lugares onde as pessoas expõem o seu corpo, a sua beleza, e alguns até expõem a beleza que não têm, e a exibição do seu corpo, as feridas do seu coração, a amargura da sua alma, a sua desilusão, a sua tristeza e as suas frustrações. TikTok também é lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada. E eu quero colocar este ensino durante 1 hora no TikTok. Por isso eu não posso avançar muito mais do que 1 hora. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado. Sabe o que é ser trespassado? É como uma espada que acabou por o ferir na totalidade. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas. Nós não somos, nós não seremos, a palavra de Deus declara, pelas suas feridas, nós fomos na cruz do Calvário curados. Então, olhe para a cruz. Não olhe para testemunhos tolos que não glorificam o que foi feito na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Porque o espetáculo de vergonha e de dor, o espetáculo maldito e horrendo, foi para que você hoje desfrute de vida e vida em abundância. De saúde, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Você entende? Quando você olha para a cruz, você recebe a cura. Quando você olha para a cruz, você toma posse da cura. Em vez disto, isso é não tomar posse da cura. Continue enfermo, mas essa não é vontade de Deus. Continuo doente, mas essa não é vontade de Deus. Continuo como algumas pessoas dizem, a minha enfermidade. Continuo com a sua enfermidade. A minha enfermidade foi levada na cruz do Calvário. O preço que me traz saúde e que me traz cura foi pago na cruz do Calvário pelo meu Salvador e Redentor. Enfermidade não tem legalidade sobre o meu corpo, porque eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E o sacrifício daquele espetáculo horrendo da minha redenção, eu o aceitei e não o nego por nada. Um dia deste alguém aqui na live dizia, evangelista, você não acredita em enfermidades. Mas há enfermidades, claro que há enfermidades. Porque o salário do pecado é morte. E a enfermidade veio para trazer morte. Mas a justificação em Cristo Jesus dá-nos vida e vida eterna. Eu prefiro a vida eterna, eu prefiro a vida e vida em abundância do que a morte, a doença, a enfermidade, as depressões e toda a estratégia de Satanás para me afastar do plano da vontade de Deus para a minha vida. Amados, nós temos tantos versículos para ler nesta live sobre cura, sobre saúde divina, que você nem imagina. Nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse, que é para que você entenda de uma vez por todas que de Gênesis a Apocalipse aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu estou a 5 minutos de 1 hora. O sacrifício de Jesus é o que lhe gera vida e vida em abundância. Aceite o que foi feito por si na cruz do Calvário. E levante-se em autoridade e repreenda a enfermidade. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Enfermidade, não tens legalidade de estar no meu corpo. Toda a célula cancerígena, toda a célula de morte, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus. Toda a redenção em Cristo Jesus que me traz cura, eu tomo posse agora. Enfermidade, eu expulso do meu corpo em nome de Jesus. Você entende? É isto que nós devemos dizer. Não é a minha diabetes, o meu colesterol, o meu cancro, a minha leucemia. Não é isso que se deve dizer. O que se deve dizer é, não há legalidade para a consequência do pecado, para aqueles que lavaram as suas vestes, a sua vida, o seu coração, o seu espírito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em vez disto, porque é que há tanta gente doente? Amados, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que é por não observar o pão que significa o corpo e o vinho que significa o sangue de Cristo, que há muitos fracos, doentes e outros que já tinham morrido no Senhor. Morreram doentes. Receberam a salvação, mas morreram doentes. E quem diz é a palavra de Deus, amados. E se você quer ler comigo a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus. Teorias de gente de mente doente, eu não aceito. Eu aceito a palavra de Deus. Com absoluta certeza e plenitude. Jesus carregou em si todas as nossas doenças, dores e fragilidades. Ele tomou sobre o seu corpo o peso das nossas enfermidades, levando em si as consequências do pecado humano para que nenhum dos seus filhos
nenhum dos seus filhos precisasse de viver subjugado pela dor. Eu repito, subjugado pela dor, subjugado pela enfermidade. Nenhum dos seus filhos precisa de viver subjugado pela dor, subjugado pela enfermidade, subjugado pela enfermidade. Subjugado pela doença. Ele foi ferido não por merecimento, mas em nosso lugar. Esmagado para que fôssemos restaurados. O castigo que nos trouxe a paz interior, emocional e espiritual, repousou sobre ele e através das marcas do seu sofrimento. Através das marcas das suas feridas, das suas pisaduras. Presta atenção e eu vou terminar. Flui a cura completa para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Do Calvário flui, presta atenção, do Calvário flui a cura completa para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Tome posse desta palavra. Repreenda ao pai da mentira. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira e na verdade verdadeira, a única verdade que nós encontramos, a verdade absoluta, nós encontramos na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estarei depois do Semente de Vida com os meus convidados, onde toda a gente gosta de falar e pregar, a partir da meia-noite de todos os dias. Eu estarei aqui para trazer a palavra de Deus, para você meditar, para que você tenha vida e vida em abundância. Não ouça a falácia do inimigo, ainda que a falácia muitas vezes venha de pessoas que são sinceras de coração. O que elas estão a viver não é vontade de Deus para as suas vidas. Deus abençoe a sua vida, família, que Deus lhe traga a autoridade, no nome de Jesus, que você tome posse da autoridade, repreenda toda a dor, toda a enfermidade, toda a doença, porque ela não tem legalidade, porque do Calvário flui vida para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Satanás não tem legalidade para trazer enfermidade sobre a sua vida. Um grande abraço, um beijo desde Portugal, que Deus abençoe. Até amanhã, às 9 da noite, na live do Semente de Vida, e à meia-noite, para estudarmos juntos a palavra de Deus, porque enfermidade não é vontade de Deus, porque cura divina é um direito seu. Amém. Que Deus abençoe.